não, que eu estava falando assim, que coisas tão simples como inclinações de incisivo que eu meio que deixava batido. Parece que isso assim, parece que nem era dado na especialização, uma coisa simples assim, que pode resolver tanto problema. E é um sempre olhar simples. olhando muito por dente, sempre olhando muito por dente, olhando muito para modelo, sabe? Ah, tá. Tá bom. A pequenininha dormiu. Pedi para falar mais baixo. Ah, Já tá diminuir aqui tá o bom. volume, que a gente fala alto, a medida que escuta alto, né? Primeiro eu fiz um coisinha aqui para tu, pensando no curso, né? Aí botei aqui, Uhum. naqueles 4 pilares que a gente fala no início, né? Primeiro a queixa. Qual era a queixa Queixa dela? principal. É mais a questão do apinhamento. Ela não chegou falando assim que ela tinha Isso, foi o que alguma eu queixa de imaginei. face, né? Uhum. Essa foi mais a questão dos dentes tortos mesmo, né? Isso. É o que eu tava pensando quando eu vi, porque ela tinha, era muito apinhamento, né? Os dentinhos dela, Bastante. né? Então, aí eu joguei na fórmula, né? Joguei na fórmula tudo, aí deu tudo com um padrão 3. No meu, o padrão 3 deu 3. No seu deu 3. Foi. Diz aí, o que foi que tu pontuou nela? Eu coloquei perfil, eu pontuei o perfil côncavo, eu coloquei a relação labial alterada, eu coloquei, porque eu achei um pouco, não é muito, mas eu achei um pouquinho. Aí eu pontuei. Entendi. Então foi isso. Ah, é, Que tá vendo eu aqui na imagem agora que eu botei a foto dela com essa. Com a linha, né? A vertical verdadeira, ó. O perfil dela fica reto, fica um lábio sobre o outro. Na verdade, não fica reto, né? Fica biprotruso, né? Porque os dois lábios estão à frente, ó. Uhum. Tá vendo? Aí, no caso, você não pontuou aí. É como côncavo, não, sabe? Porque ele Uhum. dá é o que o capelosa chama de padrão 1, sabe? E no curso a gente chama de padrão 1 biprotruso, né? Então ele entra como se fosse uma nova categoria, que é os Uhum. lábios já à frente dessa linha, eles projetados, né? Dando esse um pouco de lábio, né? Uhum. Então já ficou pro reto mesmo, né? Assim, É. pro... Aí, ó, quando eu botei na fórmula, vê que a diferença é bem sutil e eu só não pontuei o zigomo evidente, que eu achei ela com um zigomo um pouquinho pobre, mas muito de leve, sabe? Aí eu não pontuei para ver o que é que ia acontecer, né? Se ia ficar e inverter o diagnóstico ou não. E ver que ele bateu com o padrão 1, que é o do diagnóstico do Capelosa, né? Uhum. Deixa eu ver aqui o... Veja aí tudinho. Uhum. E se discorda, diga, viu? Que a gente vê na foto. Uhum. Que eu fui logo naqueles 2 pontos que tu falou, né? Fui logo na imagem para tu ver. Uhum. É a hora de aprender, né? Você colocou o ângulo nasolabial normal. Eu botei ele fechado. Uhum. Tá vendo que no padrão 1 eu zerei, mas no padrão biprotruso, ó, eu coloquei ele como 1. Deixa eu ver. E aqui na 0. foto, ó a fotinho dela. Rela- O ângulozinho Relação, fechado. relação labial equilibrada. Isso. Que fica um bem em cima do outro, ó. E os dois à frente da LVV, da linha vertical verdadeira. Uhum. Engraçado, eu coloquei aqui no meu, pontuou 5 No 1. no padrão 1. Ó, Linha quem queixo pescoço. apareceu. Olha, prof. Daqui a pouco eu tiro para tu escutar. Você colocou 0 no ponto você pontuou no ponto B em relação ao ponto A. Isso, que eles estão bem próximos. Aqui na tela, ó. O B aqui, né? Uhum. E o A aqui.
Uhum. Qual foi a pontuação do padrão 1? No 1 deu 8. Deu Deu bem 8. próximo. Que é aquilo, né? O padrão biprotruso, ele nada mais é que um padrão 1 que tem inclinação de incisivo já. Né? E que a Uhum. gente pode manter ou reduzir a depender da queixa do paciente. Uhum. Olha aqui. Oi, Deixa eu tirar isso aqui para poder tu... E aí, vejam que eles ficaram com a pontuação muito próxima, né? Tanto o padrão 1 como o padrão biprotruso. Porque a única diferença mesmo, na verdade, é o fato de um ter a inclinação decisiva e o outro não. As características faciais ficam muito próximas. As esqueléticas são exatamente as mesmas. O ponto A e o B, ó, vou botar aqui na tela, vê que eles ficam muito próximos. O B ainda podia estar um pouquinho atrás, né? Que é considerado o mesmo. Agora, veja que a inclinação decisiva, eles passam muito à frente da linha vertical verdadeira. Por isso que o lábio também ficou à frente na face, na linha vertical verdadeira. Uhum. Entendeu? Sim, sim. O incisivo ficou bem à frente da Bem linha. à frente. E quando a gente olha, né, essa região aqui, ó, na cortical, a lingual, né, veja que as raízes são muito próximas dessas corticais, tá vendo? O inferior, então, Uhum. tá quase no limite ali, né, de não poder vestibularizar mais nada. Sim, Os dois estão tá bem próximo. bem próximos. O perfil, no 3, né, o perfil côncavo ela não tem. O perfil dela tá bem retinho, né, por isso que eu zerei. Uhum. Aí a relação labial alterada, a relação labial alterada, ó, também não, vê que eles ficam, né, praticamente um em cima do outro. O inferior, ele é um pouquinho à frente, mas porque a inclinação também do incisivo inferior, ele é um pouquinho à frente. Ele é um pouco mais inclinado que o incisivo superior. Mas não é aquele lábio inferior à frente porque o osso está à frente, sabe? Uhum. Aí, aqui, a projeção excessiva do mento, ela não tem. Não tem, tá vendo? Vê que o mento está atrás da linha vertical verdadeira ainda. Uhum. Né? A projeção excessiva, ele já passa um pouquinho, né? Os casos mais Uhum. suaves de padrão 3, né? Quando é cirúrgico, não, ele passa bastante, né? Uhum. O segredo é E, essa pô, linhazinha aí, né? A gente bota a linha, fica fácil de ver tudo, sabe? O uhum. segredo é botar a linha. O segredo é botar a linha. Uhum. E, ó, eu tirando ela aqui para tu ver, ó. Né? Que aí a gente pega justamente nessa dobrinha aqui, ó, do ângulo naso-labial, tá vendo? E projeta. É porque a linha é como se fosse o nosso, assim, o nosso não, o guia crítico. É o Facial. norte. É. E, como fala no curso, assim, é importante tanto botar ela aqui, como colocar na tele também. Aqui, ó. Facilita muito para ver. Aí vê que a parte do ponto A e o ponto B, eles passam muito próximos, ó. Típico de um paciente padrão 1, né? Classificado como biprotruso por causa da inclinação dentária. Mas é um Uhum. paciente que ele tem harmonia esquelética, né? No sentido sagital e vertical, sabe? Uhum. Sim, entendi. E eu jurando que ela era um padrão 3. Né? E por último era o sorriso, né? Que foi a queixa dela, né? Na verdade era isso, né? O apinhamento por causa do É, sorriso. os apinhamentos. É. E aí no sorriso dela, nessa foto aqui, uma coisa que eu vejo legal é que por estar muito inclinado para vestibular, Agora, engraçadíssimo esse ângulo aí, naso-labial. bem fechado, né? Por ele estar muito inclinado para vestibular, vê que o sorriso dela, os dentes ficam encurtados, né? Por ele estar Sim. muito, né? Então, assim, além do apinhamento, isso causa uma desarmonia do sorriso, porque parece que o dente tem a coroa clínica menor do que ele tem, né? Uhum. Sim. A vestibularização, que fechou o ângulo naso-labial e que também causa essa desarmonia no sorriso dela, né? Uhum. Para esses pacientes, né, que são diagnosticados com biprotruso, né? Se ele não tiver queixa de inclinação como ela não tinha, né? A gente pelo menos mantém aquela inclinação, né? Então, toda a Sim, nossa meta manter. era pensando em manter. Nenhum momento, como você disse, nenhum momento vestibularizar. E se ela tivesse queixa disso, ainda ia lingualizar, né? Ou seja, a quantidade de desgaste ainda ia ser, né? Um pouquinho maior do Uhum. que só para resolver, né? Então, Uhum. seria, né, o que a gente define como meta para esses pacientes.
faço exatamente isso, André. Aí, às vezes eu fico assim, pra que Ainda eu vou não fazer essa dorme, né? dobra? Ainda não dorme direito. Exato. Tem dobra que eu faço, aí de repente eu passei da conta, o dente desceu mais do que eu queria, aí eu olho assim, meu Deus, por que eu fui inventar, rapaz? Não tava tão bom, a paciente quer comer Pergunta para a direto. prof se ela já chorou com algum caso assim, que eu chorei. Sofro. Se tu chorou. Ah, já chorei, já sonhei, já tive pesadelo, já acordei. Acordei no meio da noite, ai meu Deus, não botei o fio retangular, meu Deus do céu, não fiz toque de resistência, ai meu Deus do céu, não acredito. Vai lascar, a raiz vai aparecer, amanhã o paciente está no consultório. Vai fenestrar, né? Fenestrou, para mim, fenestrou geral, aí quando você vê, você fez tudo. É. Aí você, caramba, sabe, é muito, a mente é muito sabotadora, né? Eu choro, eu choro. Chore não, chore não. Você não é diferente Não, da mas gente, não, tá? ainda bem que eu tenho vocês aí para me Ô, acalmar. rapaz, obrigado. Ô, rapaz, isso é uma partilha. É, a gente aprende tanto, viu? É verdade. Ainda, toda Então hora. tá certo.